turminha, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana com a graça de Deus, né? E antes de iniciar, eu gostaria de parabenizar a todas as turmas pelas atividades realizadas, pelo empenho, pela dedicação. E eu pedi na semana passada que colocasse no grupo do WhatsApp o que estavam fazendo em casa nesse tempo livre. E alguns alunos mandaram para mim os seus desenhos, as suas pinturas. Eu fiquei muito feliz, certo? Por ver a criatividade de vocês. Estão de parabéns, tá bom? Bem, gente, hoje, como componente curricular, nós vamos falar sobre matemática, tá certo? E hoje o nosso tema é probabilidade e estatística. Bem, gente, nós podemos usar gráficos, né, para poder fazer uma sequência, uma regressão, uma evolução de um determinado dado. Por exemplo, eu poderia pegar a quantidade de alunos de uma escola e fazer um gráfico. Quantos meninos tem nessa escola? Quantas meninas tem nessa escola? Quantos profissionais tem nessa escola, por exemplo? Poderia fazer esses dados através de gráfico, mas o gráfico ele serve para inúmeras situações, né? Esse é apenas um exemplo. Então eu vou pedir a vocês que acompanhem a explicação referente à probabilidade e estatística com o uso de gráficos, tá certo? Então acompanhe. Atividades de matemática, probabilidade e estatística, página 138. Então, vamos lá. Primeira questão. O gráfico de linhas é usado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado, evoluções ou regressões, para que possamos observar suas transformações em um período de tempo. Aí, gente, a gente está vendo um gráfico que está falando sobre a evolução do desmatamento nos estados brasileiros. Então, de um lado desse gráfico, eu vou ter a quantidade de quilômetros quadrados que foram desmatados. E do outro lado, eu vou ter o nome dos estados, as siglazinhas de cada estado, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta diz assim: o que o gráfico acima observa? Então, o que é que esse gráfico está observando? Ele está a observar a quantidade de desmatamento na Amazônia legal no período de 1988 a 2016, certo? Já a segunda pergunta diz assim: segundo o gráfico, que estado apresenta o pior resultado em relação ao objeto analisado? Em que período isso se deu? Bem, nós vamos observar aí que o estado de Mato Grosso apresenta o pior resultado. E o ano que isso aconteceu foi no ano de 2004, certo? O item C. Ao analisar o gráfico, podemos dizer que os estados do Tocantins, Maranhão, Roraima, Amapá e Amazonas, aí eu tenho duas opções. Qual é a opção que você irá marcar? Apresenta índice muito diferentes no período estudado ou apresenta resultados parecidos no período estudado? Então, se a gente for analisar, a opção correta é essa aqui. Apresenta resultados parecidos no período estudado, certo? Bem, hoje nós vamos relembrar um pouco as 4 operações fundamentais da matemática. A adição, está aqui o seu símbolo, a subtração, representada por este símbolo, a multiplicação e a divisão. Na adição, nós chamamos cada elemento aqui como parcela, certo? Esse sinalzinho a gente vai chamar de adição. Esse outro número que eu estou somando, que eu estou adicionando, eu também vou chamar de parcela. E o meu resultado
eu chamo de soma ou total. Aí aqui tem uma observaçãozinha, ó. Observe que as parcelas são dispostas de modo que se tenha a vírgula sobre vírgula. Quando nós vamos armar a continha, nós temos que colocar a vírgula abaixo de vírgula, certo? Independente se o número maior estiver embaixo, tem que ser a vírgula abaixo de vírgula, porque o resultado tem que dar correto. Se você colocar a vírgula em outro local, o resultado vai dar errado, certo? Na subtração, cada termozinho se dá um nome. Esse termo aqui, este número, eu vou chamar ele de minuendo. O símbolo é chamado de subtração. O outro número que eu estou diminuindo, que eu estou tirando, eu chamo de subtraindo. E o meu resultado, eu vou chamar ele de diferença. Lembre-se que, quando eu tenho um número menor e eu estou tirando um número maior dele, o meu resultado vai ficar com esse sinalzinho na frente, sinal de negativo. Por exemplo, 23 menos 47. Gente, eu não posso tirar 23 de 47, então eu vou colocar o sinalzinho de negativo e vou fazer a continha, né? Aí aqui tem uma observação. Numa subtração, se o minuendo for menor que o subtraindo, a diferença será negativa. Por exemplo, se eu colocasse aqui 47 menos 23, o meu resultado seria 24, mas eu não teria esse símbolo na frente. Como o 23 aqui está sendo minuendo, então o meu resultado será negativo, menos 24. Na multiplicação, esse termozinho aqui, eu vou chamar ele de fator, certo? O meu símbolo da multiplicação, eu vou chamar de multiplicação. E o meu outro termozinho, eu vou chamar de fator. Já o meu resultado, eu vou chamar ele de produto, ok? Aqui vocês estão vendo uma multiplicação que foi feita. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Coloca-se a adição agora, porque eu vou adicionar 6. 9 mais 2, 11. Bota 1, vem 1 para cá. 1 mais 3, 4. Meu resultado foi isso aqui, certo? Lembrando, gente, que quando eu tenho um número que eu multiplico por 1, ele vai ser, o número vai ser ele mesmo. Por exemplo, se eu pegasse aqui 5, 5 vezes 1 vai dar 5, seria o próprio número. Agora, na multiplicação, todo número que eu multiplicar por 0 é 0. Não se esqueçam disso. Todo número multiplicado por 0 é 0. Vamos agora para a divisão. Cada termozinho tem um nome, certo? Esse númerozinho aqui, eu vou chamar ele de dividendo. Depois eu vou ter o símbolo da divisão, que eu vou chamar de divisão. E o meu outro termo vai ser o divisor, certo? Quanto é que eu vou estar dividindo? E o meu resultado, eu chamo ele de quociente, certo? Valor do termo desconhecido. Revisão da página 72. Para encontrar o valor do termo desconhecido numa igualdade matemática, geralmente aplicamos as operações inversas. Para a adição, aplicamos a subtração. Para a subtração, aplicamos a adição. Para a multiplicação, aplicamos a divisão. Para a divisão, aplicamos a multiplicação. Valor do termo desconhecido. Vamos observar a adição. Aqui eu tenho um quadradinho mais 6 igual a 8. Como é que eu vou resolver essa situação? O meu quadrado vai ser igual a 8. Aí eu vou usar o inverso
da adição. Nós sabemos que o inverso da adição é a subtração, menos 6. Então, quadrado vai ser igual a 2. 8 menos 6 igual a 2, certo? Ou, vou fazer aqui, 2 mais quadrado igual a 8. Agora eu quero saber que número é esse. Então, vamos lá. Quadrado vai ser igual a 8. Aqui eu não estou adicionando, então qual é o inverso da adição? Subtração, menos 2. Quadrado vai ser igual a 6. 8 menos 2, 6. Laura, quando pensamos nos valores desconhecidos da adição, estamos associando as operações inversas? Vamos ver. Para encontrar o termo desconhecido da adição, usamos a subtração. Veja só, Laura, na multiplicação também usamos a operação inversa. É isso mesmo, Léo. Vamos ver. Vamos observar a multiplicação. 7 vezes 3 igual a 21. Então, eu vou colocar aqui, quadradinho vezes 3 igual a 21. Eu tenho que descobrir que número é esse, que valor é esse, né? Que é o meu desconhecido aqui. Quadrado vai ser igual a 21 dividido por 3. Tia, por que dividido? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então, fica 21 dividido por 3. O meu quadrado vai ser igual a 7. Ou 7 vezes o quadrado, termo desconhecido, vai ser igual a 21. Eu vou ter quadrado vai ser igual a 21 dividido por 7, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então, 21 dividido por 7, quadrado vai ser igual a 3. Conclusão. Para encontrar o termo desconhecido da multiplicação, usamos a divisão. Agora, gente, vocês irão realizar uma atividade que vai ser feita no caderno de vocês. Vocês vão assistir o slide, vão copiar essa atividade no caderno, fotografar e enviar para o grupo do WhatsApp, tá certo? Então, gente, eu peço a vocês que, se tiver alguma dúvida, reveja o vídeo, tá certo? Da explicação. Nós vamos rever as 4 operações, que a gente já estuda isso desde o primeiro ano, né? Então, vocês vão fazer uma atividade revendo as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E vamos fazer também uma questãozinha sobre o valor do termo desconhecido. Combinado? Então, boa atividade, tá certo? Bons estudos! Dando continuidade à nossa aula, nós vamos trazer agora o componente curricular de História. Bem, gente, o que é que eu posso falar para vocês sobre o tema de hoje? Nós vamos falar sobre o governo geral, certo? O que foi isso? Portugal, no período que transformou o Brasil em colônia, decidiu centralizar o poder da colônia em apenas uma pessoa. E essa pessoa foi denominada como governador-geral, certo? Então, nós vamos perceber durante a história que nós tivemos 3 governos gerais. O primeiro governo geral, o segundo governo geral e o terceiro governo geral. E eles foram representados, certo, por uma determinada pessoa, que nós vamos conhecer cada uma delas. E o período que durou cada governo, tá certo? Então, eu peço a vocês que acompanhem a explicação. Combinado? Então, vamos lá acompanhar o vídeo. Governo geral. O governo geral foi instituído pelo Regimento de Almerinde em 1548. Objetivos do governo geral:
centralizar a administração das capitanias, limitar a autonomia dos donatários, garantir a segurança dos colonos, zelar pela ocupação estratégica do território, harmonizar as relações entre os colonos e indígenas. Atribuições do governo geral: promover aliança com as tribos amigáveis e castigar os selvagens hostis, guerra justa. Conceder terras próximas aos vilarejos aos índios que se submetessem à catequese. Incentivar a construção naval. Garantir o monopólio do pau-brasil para a coroa. Explorar o sertão em nome do rei. Proibir a caça e o saque das aldeias indígenas. Administração geral. Na administração geral, existia o governador-geral, sediado em Salvador, 1549, respondia pela administração perante o rei. Existia também o provedor-mor, responsável pela administração fazendária, arrecadação de recursos financeiros. O ouvidor-mor era responsável pela justiça colonial. O capitão-mor era responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia. Aqui a gente tem a divisão desse poder. O governador-geral e o provedor-mor, que era responsável pelos impostos, o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, e o capitão-mor, que era responsável pela segurança. Esses impostos eram retirados das capitanias hereditárias, eles cobravam das capitanias hereditárias, que eram propriedades o quê? Particulares. E essa segurança aqui era feita nas capitanias da coroa, né? A coroa, no caso, gente, é Portugal. Aí aqui eu tinha o controle político dos homens bons, eram representados nas câmaras municipais, que na Câmara Municipal eles indicavam os juízes ordinários, indicados no município. O centralismo e o localismo. Os homens bons, homens livres, católicos, não praticantes de trabalhos manuais, eram os únicos que podiam participar das câmaras municipais, garantindo a manutenção dos seus interesses locais em oposição ao centralismo administrativo, imposto pelo governador-geral. O rei e nós, portugueses, eram privilegiados com os cargos mais importantes. Aí nós temos aqui a fase considerada do primeiro governo, que foi representado por Tomé de Souza, entre 1549 até 1553. Aí aconteceu, nesse primeiro governo, a instalação do regime de 1548. A presença dos jesuítas, Manuel da Nóbrega, a fundação do primeiro bispado em Salvador pelo Papa Júlio II, que indicou Dom Pero Sardinha. Incentivo ao agropastoreio, enfrenta a resistência do próspero donatário de Pernambuco, Duarte Coelho. Duarte Coelho representou o segundo governo, que foi entre 1553 até 1557. Sua administração foi considerada caótica. Ocorreram choques entre os colonos e os índios, devido ao problema da mão de obra. Massacre das aldeias foram liderados por Álvaro da Costa, filho do donatário. Trouxe o jesuíta José de Anchieta, que, junto com o padre Manuel da Nóbrega, fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga, em 1554. Aí nós chegamos no terceiro governo, que foi representado por Mendes de Sá, entre 1558 a 1572.
substituiu Duarte da Costa para combater os franceses. Perdeu seu filho, que combatia os índios em Cricaré, no Espírito Santo. A distância da Bahia em relação ao Rio de Janeiro não permitiu grandes avanços contra os franceses até 1565. Bem, agora vocês irão realizar a atividade da página 161, certo? Então, eu vou pedir para você pausar o vídeo, realizar a atividade e depois você continua o vídeo, tá certo? Então, pausa aí o vídeo e faz a tua atividade, combinado? Governo geral. Vamos lá, primeira questão, página 161. Na primeira questão tem assim, responda, item A. Qual era a principal diferença entre o sistema de capitanias hereditárias e o governo geral? Bem, gente, nas capitanias, as decisões ficavam sobre responsabilidade de cada donatário. Já no governo geral, as decisões passavam a ser centralizadas em um governador geral. Vocês podem colocar a mesma coisa, só que em outras palavras, certo? Item B. Onde foi construída a primeira sede do governo geral no Brasil? Qual nome foi dado à primeira capital do Brasil? E quando? Vamos lá. Foi construída na capitania da Baía de Todos os Santos. O nome dado à primeira capital do Brasil foi Salvador, no ano de 1549. Item C. Mesmo com a instalação do governo geral, o que aconteceu com as capitanias hereditárias? Bem, por algum tempo, ainda existiram as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território. Segunda questão. Relacione os governadores gerais à duração de seus governos. Aí nós vamos ter Mendes Sá, vocês irão ligar para de 1558 a 1572. Thomé de Souza, vocês irão ligar para de 1549 a 1553. E Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Bem, parabéns a todos, certo? Pela realização da atividade. E agora eu vou explicar para vocês a atividade que vocês irão fazer sozinhos. Vocês irão fazer a página 162, certo? Diz assim a terceira questão. Escreva pelo menos 4 funções do governador geral que você considera importante. Bem, gente, essa é uma resposta pessoal. Então, eu não vou dar nenhuma sugestão de resposta, porque cada um vai pensar no que você acha que é importante, que foi importante naquela época, certo? Então, essa aí é pessoal. Quarta questão. Escreva os objetivos específicos que esses governos tinham. Na verdade, qual era o objetivo de cada governo? O que é que vocês acham? Vocês vão escrever aí. Quinta questão. Escreva os cargos que compunham o governo geral, junto com o governador e sua principal função. Existiam 3 cargos que foram denominados pelo governador geral. Quais eram eles? Aí vocês vão colocar aí, certo? E colocar pelo que eles eram responsáveis, certo? Bem, gente, essa foi a nossa atividade de história, tá bom? Amanhã a gente retorna para fazer a correção dessa atividade da página 162. Então, gente, bons estudos! Bem, para finalizar nossa aula de hoje,
eu trago para vocês agora o componente curricular de artes. Nós vimos nessas últimas aulas de arte sobre o tema dança e música. E como toda arte, percebemos que a dança, ela tem o poder de fazer com que a gente expresse os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Seja a dança solo, seja a dança em dupla, seja a dança em grupo, certo? E a dança, gente, ela tem um poder de nos fazer bem, tanto fisicamente, né, porque é uma atividade, não deixa de ser uma atividade física, como também emocionalmente, porque trabalha também as nossas emoções, os nossos sentimentos, certo? Então eu convido a vocês que peguem o livro de artes de vocês na página 64, combinado? Essa questão 6 aí eu vou fazer com vocês. Agora a questão 7 e 8 vocês irão fazer sozinhos, porque são respostas pessoais, tá bom? Então vamos lá. No livro de vocês, na página 64, na sexta questão diz assim: observe a foto das danças e classifique-as de acordo com a finalidade de cada uma, justificando-a, certo? E eu tenho 3 imagens aí, gente. A primeira imagem é uma dançarina, né? Parece que ela tá dançando até aquela dança do ventre, né? Uma dançarina. Depois eu tenho um casal. E depois eu tenho um casal dançando, tipo numa cerimônia. Então vamos lá. Essa primeira imagem aí dessa dançarina, que parece ser uma dançarina da dança do ventre, a gente pode chamar essa dança aí de dança coreografada, certo? Os movimentos e passos foram ensaiados para compor a dança. Ou seja, ela ouviu a música e em cima daquela música ela fez uma coreografia, certo? Para marcar os movimentos, tudo direitinho. Já a segunda dança, que é um casal aí, nós podemos chamar essa dança aí de dança cênica ou performática, né? Representa ou expressa sentimentos ou situações. Na terceira imagem, nós temos uma dança social, dança executada em busca de interação num grupo de pessoas. Combinado? Agora eu vou explicar para vocês a sétima e a oitava questão dessa página. A sétima questão diz assim: pesquise e escreva nomes de danças de acordo com a sua origem. Observe vídeos dessas danças e procure executá-las junto com a sua turma. Como nós não estamos em salas de aula, você vai procurar executar com a sua família, tá certo? Aí nós temos a dança folclórica, a dança histórica, a dança cerimonial e a dança étnica. Você vai pesquisar sobre elas e vai escolher uma e tentar dançar em família, certo? Oitava questão. Escreva o que você sentiu durante uma aula de dança. Ou seja, você não vai ter que dançar com a família, né? Ou com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, não sei. Aí você vai escrever aí o que você sentiu ao fazer essa aula aí de dança. Combinado? Tá certo? Se você quiser registrar este momento e colocar no grupo, fiquem à vontade, tá bom? Para a gente poder ver a realização da atividade. Ó, realmente fez a atividade, escolheu esse tipo de dança. Combinado assim? Então, vamos lá, né? Procurar, pesquisar e realizar essa atividade. Bem, gente, essa é a atividade de artes, tá certo? Que vocês irão realizar. E, para finalizar, gostaria de pedir aos meus alunos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal, dá um likezinho aí pra tia, tá certo? Por quê? Porque no canal, gente, vai ficar à disposição de vocês todas as aulas que a gente está tendo nesse período. Então, é importante você se inscrever, tá recebendo as notificações aí, tá certo? Acompanhe as atividades, a agenda vai todo dia no grupo do WhatsApp. Então, eu peço a vocês, por gentileza, que se inscrevam no canal, tá bom? E acompanhem as nossas atividades.
E por hoje é só. Então, até o nosso próximo encontro, tá bom?